Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Silvestre. Sou professor de Educação Física há mais de 30 anos e sou treinador e professor de vela também há mais de 30 anos. Nos últimos 6 anos, tenho trabalhado diretamente com a World Sailing, que é a Federação Internacional de Vela, especificamente com o Comitê Olímpico Internacional, e tenho dado cursos para treinadores a nível 1, 2 e 3 no mundo inteiro, e também técnico de campeonatos mundial da juventude, mundial da vela adaptada, e dado clínicas aí para esse pessoal que vai participar em várias partes do mundo também. A ideia aqui é entender um pouco de como funciona o protesto e preparando você para as audiências. A vela a gente sabe que é um esporte maravilhoso, mas ele tem algumas complexidades. E uma das complexidades que existe justamente é lidar com o protesto, principalmente para quem está chegando agora no nosso esporte. Primeiro vamos entender, então, o que é protesto, por definição. Protesto, uma alegação feita de acordo com a regra 61.2, que a gente vai ver mais na frente, por um barco, ou pela comissão de regata, ou pela comissão técnica, ou pela comissão de protesto, de que um barco ou um competidor infringiu uma regra. Então, ele protesta. Só que para falar de protesto, temos que entender algumas regras e princípios básicos da vela. Nós temos aí, entre os princípios básicos e as regras, tirado aí do nosso livro de regras, esportividade e as regras. Os competidores de regata à vela são regidos por um conjunto de regras, as quais se espera que sigam e as façam prevalecer. Um princípio fundamental de esportividade dos competidores é o pronto cumprimento da punição de uma infração à regra, que pode ser retirar-se da regata. Então, uma das coisas que acontece, se você erra, se você comete uma infração, você pode pagar ali mesmo, e a gente vai ver mais para frente, você pode pagar com uma volta ou com duas voltas, e se a regra, e se for uma coisa mais grave, então você se retira da regata. Navegação leal. Essa é a regra 2 do nosso livro de regata, que faz parte das regras fundamentais. Um barco e seu proprietário devem competir de acordo com os reconhecidos princípios da esportividade e lealdade. Um barco somente poderá ser punido por esta regra quando foi claramente estabelecido que estes princípios foram violados. A penalidade será uma desclassificação ou desclassificação que não pode ser descartada do resultado da série. Lógico que a gente está falando nesse caso aqui, se for uma série de regatas, você vai participar de um campeonato, são 5, 6 regatas, então caso você infringiu isso aqui, você não vai poder descartar essa regata que você infringiu. Continuando, a regra 3, a aceitação das regras. Ao participar ou pensar em participar de uma regata sujeita a essas regras, cada competidor e proprietário de barco concorda em aceitar essas regras. Isso é meio óbvio. Um pessoal de suporte provendo suporte ou um parente ou guardião que permita a seus filhos a participar de uma regata concorda em aceitar essas regras do nosso livro de regata. Cada competidor e proprietário de barco concorda, em nome do seu pessoal de suporte, que eles estão sujeitos às mesmas regras. A aceitação das regras inclui concordar a ser regido por essas regras, aceitar punições impostas e outras ações tomadas de acordo com essas regras, sujeitas ao consentimento de apelações e revisão nas prescritas, como determinação final de qualquer questão levantada com base nas regras. Com respeito a tal determinação, não recorre a nenhuma outra corte legal ou tribunal que não esteja previsto nestas regras. E
de cada competidor proprietário do barco se certificará que seu pessoal dê suporte e estará ciente dessas regras. Então, eu estou lendo aqui para você as regras, né, de qual é o espírito que você tem que entrar na regata. Se eu cometer alguma regra, eu vou ter que pagar. Ou todo mundo está entendendo quais são as regras do jogo, né? Continuando então. A pessoa encarregada por cada barco deve certificar-se que todos os tripulantes e proprietários estejam cientes das suas responsabilidades por essa regra. Esta regra poderá ser alterada por uma prescrição da Autoridade Nacional de Competição, que no caso é a CBVela. Vamos ao óbvio, pessoal. Ninguém em sã consciência vai para uma regata com o intuito de quebrar as regras, ou com intenção de protestar alguém ou se meter numa infração. Ninguém tem essa ideia. Todo mundo quer ir para lá para se divertir, para aprender, para melhorar, para ganhar, né? Porque são competitivos. Da mesma forma que um acidente de trânsito que ocorre, dificilmente este foi planejado, elaborado, ou seja, você vai atravessar um sinal, de repente, pá, bate o carro. Você planejou isso? Não. O cara que bateu planejou? Não. Ele se distraiu, aconteceu qualquer outra coisa, né? No entanto, sempre poderá ter um culpado, uma vítima, ou poderá ser culpa dos dois envolvidos, ou não, poderá ser culpa de uma outra coisa qualquer. Numa regata, é exatamente dessa forma que acontecem as coisas. A World Sailing, e posso até dizer a CBVela, entende que caso alguém infrinja as regras, independente se ela entenda ou não que infringiu as regras, e caso ela não pague a punição, ou seja, que nada seja feito, a regra vai se tornar injusta. E desta forma, indicará a todos os inscritos que está bem em errar e não pagar por seus erros, o que enfraquece o esporte à vela, levando pessoas a desistir de correr regatas, e isso nós chamamos de ciclo destrutivo da vela. Então, como é que funciona o ciclo destrutivo? Acontece um incidente na água, não acontece nenhum protesto, mais regras são violadas, porque percebe-se que não acontece protesto nenhum. As regatas, para quem é competidor, para quem curte fazer as coisas certas, que quer ganhar com justiça, para ele já não fica mais divertido, porque está todo mundo pisando na bola, está todo mundo errando. E então, pessoas deixam o esporte, deixam de competir. Mas nós temos também o ciclo da resolução. Qual é o ciclo da resolução? Aconteceu um incidente na água, forma-se aí uma audiência de protesto para julgar esse protesto. Como as pessoas sabem que vai haver protesto, que todo mundo vai protestar caso alguma regra seja quebrada, menos regras são violadas. As regatas são mais divertidas, as regatas são super divertidas e pessoas competem mais. Então, essa é a ideia de um ciclo de resolução. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: não leve um protesto para um lado pessoal, né? A gente vê isso muito eu sou professor de educação física, vejo isso muito em escola, né? O menino reclama de uma coisa, aí leva o pessoal para o lado pessoal, aí, poxa, ele não gosta de mim porque ele falou isso de mim e tal. Não tem nada a ver, é uma competição, né? O protesto faz parte da regata e faz parte das regras. E deixa o nosso esporte muito mais justo e muito mais competitivo. Se você errou, pague sua punição. Seja uma volta ou 2 voltas, dependendo da regra. E tenha certeza que alguém, se você for pagar, que alguém esteja testemunhando que você pagou. Porque pode ser que alguém te proteste lá na frente e não sabe que você pagou. E você vai chamar tal pessoa e falar: olha, eu paguei em tal lugar, em tal parte da regata que estava ali, eu paguei a minha punição. E também, se caso você acha que não é justo e você não quebrou a regra, também veja quem está ao redor, anote o numeral da vela,
para você, eventualmente, no caso de um protesto, você chamar as pessoas e eles testificarem por você, e eles testemunharem por você aquilo que eles viram, né? O grande problema é que muitas vezes o pessoal que acha que a culpa foi sua ou não, então é importante você ter aí sempre testemunha, e isso faz parte da regra também. Vamos voltar para o livro de regras. Quem é que pode protestar? Segundo a regra 60, diz o seguinte: direito de protestar, de pedir reparação ou de acionar a regra 69. Aqui eu vou explicar um pouquinho o que é a regra 69, principalmente para os novatos que estão chegando agora, que escutam falar, todo mundo fala na regra 69, mas não sabe o que é. A regra 69 faz parte da seção C, é a regra de má conduta. Aí você pergunta, o que é má conduta? Isso está explicado lá na própria regra 69.1. Diz o seguinte: obrigação de não cometer má conduta. Resolução. Um competidor, proprietário de barco ou pessoal de suporte não cometerão um ato de má conduta. Má conduta é uma violação às regras de boas maneiras, esportividade ou comportamento ético. Uma conduta que possa dar má reputação ao esporte. Então, essa famosa regra 69 é justamente essa. Aquela que o cara sai fora do normal aí e fala um monte de coisa que não deve fazer, ou age de uma forma, em colocando aí a reputação do esporte numa situação delicada. Então, a comissão ou qualquer outra pessoa pode eventualmente aí entrar contra a regra 69. Vamos voltar aqui para a regra 60. 60.1. Um barco pode protestar outro barco, exceto no caso de infração de uma regra da parte 2 ou regra 31, a menos que esteja envolvido ou tenha visto o incidente. Ou pedir reparação. 60.2. A comissão de regata ela pode protestar um barco, mas não em decorrência da informação oriunda de um pedido de reparação ou de um protesto inválido, ou por informação recebida de uma pessoa com conflito de interesse que não seja o próprio representante do barco. Isso aqui é fundamental, porque senão vira fofoca. Olha, fulano de tal quebrou ou fez alguma coisa lá, bateu, mas ninguém prova nada. Então, uma vez que vai ser protestado, precisa ser averiguado perante a regra, se tem testemunho ou não, para não ter dúvida do que realmente aconteceu. E B, pedir reparação para um barco. Notificar a comissão de protesto solicitando ação pela regra 69, caso aconteça aí uma quebra de decoro, né, dos velejadores. Vamos lá. 60.3. A comissão de protesto ela também pode, e ela repete praticamente o que ela disse aí no 60.2, que a gente leu. Não vou nem ler o A. Entretanto, ela pode protestar um barco quando toma conhecimento de um incidente envolvendo esse barco que possa ter resultado em um ferimento ou avaria grave. Quando, durante a audiência de um protesto válido, toma conhecimento de que um barco que ainda não seja parte naquela audiência esteja envolvido no acidente, o que pode ter infringido a regra. B. Convocar audiência para considerar uma reparação. C. Agir de acordo com a regra 69.2. D. Convocar uma audiência para considerar se um pessoal de suporte tenha infringido uma regra baseada nas suas próprias observações ou informações recebidas de qualquer fonte, incluindo evidências adquiridas durante essa audiência. 60.4. Um comitê técnico pode protestar um barco, mas não em decorrência de informação oriunda. E a mesma coisa que já repete nas outras aí. Um barco tem infringido uma regra da parte 4, com exceção das regras 44, 41, 42, 44, 46. Um barco com equipamento pessoal não se adequa às regras da classe. Pedir reparação para um barco ou reportar comissão de protesto solicitando aí ação para a regra 69. Então, essa parte aqui é muito chata, porque tem aí, eu estou colocando para vocês exatamente o que está na regra, no livro de regras de regata. Mas aí no finalzinho eu vou estar mostrando a parte prática disso. Isso é importante para você entender o que diz a regra, né? Pessoal, muita gente não sabe, nunca leu a regra. Primeiro requisito,
Para protestar é preciso ter 3 requisitos, e o primeiro dele é o seguinte: o barco protestado seja informado do protesto. Isso aqui é super importante. Um barco tem a intenção de protestar, deve informá-lo a outro barco na primeira oportunidade razoável. Então, na verdade, o que a gente faz, eles chamam de, na regra fala, dá um brado, que é protesto, avisa que vai protestar. Quando o seu protesto for concernente a um incidente na área de regata, em que ele estava envolvido ou que ele viu, deve, na primeira oportunidade razoável para cada barco, bradar protesto, que eu acabei de falar, e expor visivelmente uma bandeira vermelha. Ele deve expor a bandeira, né? No caso, isso aqui especificamente para barcos maiores de 6 metros, o que não é o caso do Snipe, do Laser, de outros barcos aí que aboliram a regra antigamente, há 20 anos atrás, a gente tinha que usar uma bandeirinha vermelha. Mas isso aqui é mais para barcos maiores que 6 metros. Até que não seja mais em regata. Entretanto, aí vem algumas exceções. Se outro barco não está ao alcance de um brado, o protestante não precisa bradar, mas deve informar ao outro barco na primeira oportunidade razoável. Se o comprimento do casco do barco protestante for menor que 6 metros, ele não precisa expor a bandeira vermelha, o que a gente já falou. Se o incidente for um erro de outro barco em velejar o percurso requerido, ele não precisa bradar ou expor uma bandeira vermelha, mas informará o outro barco antes da chegada do outro barco ou da primeira oportunidade razoável após ele chegar. Se o incidente resultou num dano ou ferimento, que é óbvio para os barcos envolvidos, e um deles tem a intenção de protestar, os requisitos desta regra não se aplicam a ele, mas ele deve tentar avisar o outro barco do limite do tempo determinado pela regra 61.3. Quando a comissão de regata, comissão técnica ou comissão de protesto tem intenção de protestar um barco que a comissão observou na área de regata, ela informará o barco depois da regata, no mesmo limite de tempo determinado pela 61.3. Nos outros casos, ela deve informá-lo da intenção de protestá-lo logo que razoavelmente possível. Se a comissão de protesto decide protestar um barco pela regra 60.3, deverá informá-lo logo que possível, encerrar aquela audiência, proceder conforme requeridos pela regra 61.2, 63 e conceder a audiência conjunta do novo protesto com o original. Aí, outro conteúdo, o conteúdo do protesto. Um protesto deve ser feito por escrito, identificar o protestante, o protestado, o incidente, onde e quando ocorreu esse incidente, qual regra o protestante acredita ter sido infringida, o nome da representatividade do barco protestante. Isso tudo, como é que você faz? Eu vou mostrar um pouquinho mais para baixo, que você tem um formulário. Nesse formulário você tem aí que escrever tudo especificamente, mostrando aí o posicionamento do barco em relação, seja lá a boia, ou outro barco, etc. Tá? No entanto, se o item B foi atendido, o item A poderá ser completado a qualquer momento antes da audiência dos itens D e E. Poderão ser completados antes ou durante a audiência. O item C também poderá ser completado antes ou durante a audiência, desde que seja concedido protestado tempo suficiente para que ele se prepare para a audiência. Veja bem, isso aqui é tudo regra e está tudo lá exatamente igual no seu livro de regras. Aí a gente fala no 61.3 do limite de tempo. Um protesto de um barco, da comissão técnica, da comissão de regata, da comissão de protesto, sobre um incidente que a comissão observou na área, deve ser entregue na secretaria da regata no prazo estabelecido pela instrução de regata. Se não houver prazo estabelecido, o limite será de 2 horas após a chegada do último barco. Os demais protestos dessa comissão devem ser entregues na secretaria até 2 horas após a comissão ter recebido informação a ela pertinente. A comissão de protesto deve atender esse limite de tempo quando houver boa razão para fazê-lo. Aí pode haver, então, uma reparação. Uma reparação. 62.1. Um pedido de reparação
ou decisão de comissão de protesto em considerar uma reparação devem ser baseados na alegação ou possibilidade de que a pontuação ou colocação de um barco em uma regata ou série ficou ou poderá ficar substancialmente prejudicada sem sua culpa. Né, o qual não vou entrar em detalhes, porque a regra é super grande, tem um monte de apêndices aí e tal. Mas basicamente é o seguinte, se você achou que você foi prejudicado por alguma situação, né, você pode requerer aí reparação para conseguir. Isso aconteceu aí em vários campeonatos que a gente foi, que quebrou o barco do cara e o barco pertencia aí à comissão, uma coisa que não depende dele, então foi reparado a média de colocação que ele tinha. Então, esse tipo de coisa você deve entender. 63.1, requisitos, então, mais um. Um barco ou condição não poderá ser punido sem uma audiência. Ou seja, para você ser punido, você vai ter que ter uma audiência. Justamente a audiência de protesto. Exceto como previsto aí nessas regras que estão marcadas aí. São várias regras. Em decisão de pedido de reparação, não se tomará sem audiência. Comissão de protesto concederá audiência a um protesto ou pedido de reparação entregue na secretaria da regata, a menos que a comissão autorize sua retirada. Horário e local de audiência, tempo de preparação das partes. Todas as partes serão notificadas no horário e local da sua audiência. Conteúdo do protesto ou do pedido de reparação estará à disposição das partes e eles terão o tempo suficiente para a preparação da audiência. Direito de estar presente. Um representante de cada parte tem o direito de estar presente em toda a apresentação de depoimentos da audiência. Se um protesto trata de infração a uma regra das partes, 2, 3 ou 4, os representantes dos barcos deverão ter estado a bordo no momento do incidente, a menos que haja boa razão para que a comissão de protesto determine de uma outra forma. Qualquer testemunha que não seja um membro da comissão de protesto estará presente apenas no momento para prestar seu depoimento. Se uma parte na audiência do protesto ou pedido de reparação não comparece à audiência, a comissão de protesto pode, assim mesmo, decidir o protesto ou pedido. Se a audiência da parte foi inevitável, a comissão de protesto poderá reabrir a audiência. Aconteceu um fato interessante comigo, eu estava como treinador num campeonato nos Estados Unidos e o meu pessoal estava ganhando o campeonato, estava em segundo lugar, e eles foram protestados. Só que ninguém escutou, eles não escutaram o protesto. E aí, depois que a regata acabou, tudo mais, eu estava lá, olhei a nossa mesa e vi que não tinha nenhum protesto. Nós se juntamos, ficamos aí num tempo na praia, porque era numa praia, no Texas, e não tinha mais ninguém, todo mundo tinha ido embora para casa, perfeito, nós fomos embora e acabou. No dia seguinte a gente chegou lá, a gente viu que a gente tinha sido desclassificado daquela regata. Aí eu fui saber por quê. Foi feito uma audiência, e aí a gente viu que a audiência ela era feita após a comissão de regata voltar para a praia. Isso seria praticamente 2 horas após o término da regata, ou seja, terminou a regata às 4 horas da tarde, quando foi 4h30, quando foi 6h30, já estava escuro lá, apareceu todo mundo, os caras fizeram protesto, nós estávamos aí no hotel, não soubemos e fomos desclassificados. Então esse tipo de coisa acontece. E aí você fala o quê? Bom, você precisa ler todos os detalhes que está aí na sua aviso de regatas, né? E foi uma falha que aconteceu e acabamos aí perdendo uma regata. Terminamos o campeonato total em terceiro, mas a gente podia ter ganho se não fosse essa falha. Muito bem. Conflito de interesse. Não vamos entrar nesse detalhe. Validade de um protesto ou pedido de reparação. No início da audiência, a comissão de protesto deve obter qualquer evidência para julgar necessária para decidir se todos os requisitos de um protesto ou pedido de reparação foram cumpridos. Se eles foram cumpridos, o protesto ou pedido é válido e a audiência deve prosseguir. Caso contrário, a comissão deve declarar que o protesto ou pedido é inválido e encerrar a audiência.
Se o protesto foi feito pela regra 60.3, a comissão de protesto deve também determinar se houve ferimento ou avaria grave decorrente do incidente em questão. Caso contrário, a audiência deve ser encerrada. Eu já houve vários casos em que eu presenciei, como técnico, de que o pessoal foi protestado, né, e a gente vai para lá, só que o pessoal que protestou não consegue provar que isso realmente aconteceu. E na dúvida, o réu ele acaba ganhando. Então, se você foi protestado, vá para o protesto, se prepare, tente pegar testemunha, né, e que seja uma coisa bem certa, porque pode ser que a pessoa que protestou não consiga provar, e nessa hora aqui, baseado nessa regra, eles já falam, olha, desculpa, não tem como eu fazer isso. E aí acaba não protestando, ou o protesto é desfeito, né? Mas é importante você sempre ficar ligado. Esse aqui, olha lá, é o formulário. Então, nesse formulário aqui, você escreve o teu nome, você assina, você coloca o evento, que tipo de audiência, a classe, flotilha, o número do barco. Você vai colocar aqui as informações. E, fundamental, você vai desenhar proporcionalmente. Ou seja, né, se for envolvendo boia, que você coloque a boia como um ponto pequeno e os barcos em relação à boia de tamanho compatível. Não adianta você colocar uma boia desse tamanho e um barquinho desse tamanho. Ali afora, você só vai criar dúvida para quem estiver vendo isso, né? Principalmente, né, a marcas dos 3 barcos. Você precisa estar, se você está aí dentro da linha dos 3 barcos da área da boia, você tem que desenhar isso para que as pessoas possam entender. Então, é fundamental explicar passo a passo, tá? Então, olha, nosso objetivo aqui é entender a regra do protesto, que a gente está tentando explicar exatamente lendo, tá? Lendo na regra, no livro de regras de protesto, da CB Vela, que eu estou lendo aqui. E facilitar a compreensão de onde e como as coisas dão errado em uma audiência de protesto e oferecer para você uma base para você fazer uma estratégia bem-sucedida na hora de um protesto, se você tiver que enfrentar isso. Algumas coisas que você precisa saber sobre os juízes, tá? Primeiro, que os juízes também são velejadores. Seu trabalho é garantir que todos estejam cumprindo as regras e penalizando os veleiros quando as regras forem quebradas. Então, volta e meia tem muito problema. Esse juiz, o cara não entende nada. Não, eles são velejadores, os caras estudaram, eles tiveram que passar numa prova. A prova é super difícil para saber aí estarem ao par da coisa. Então, que mais? Normalmente os juízes não viram incidente, né? Geralmente o incidente aconteceu lá no canto extremo, num outro lugar, e os juízes estão longe, né? A comissão de regata está longe, nem sempre ela consegue enxergar as coisas. Espera-se que os juízes sejam rigorosos com as regras e procedimentos. Então, se você não bradou, se você não gritou protesto, se houve dúvida, você não marcou ninguém que possa provar isso, né? Uma palavra contra outra palavra, às vezes não vai dar em nada. Então, é importante você ter vídeo, marcar as pessoas que viram, justamente porque eles vão checar todo o procedimento e todas as regras. Vou voltar a colocar aqui para não atrapalhar. O que se espera, então, das partes numa audiência de protesto? O protestante e o protestado. Chegue a tempo para a audiência. Se possível, pronto para dar seu testemunho, de preferência com roupas secas. Nada de molhado, tal. Vê se você tem tempo, espera, vai, se troca, arruma, escreve seu protesto bem feito, puxa as pessoas, vê quem vai ser sua testemunha. Certifique-se de que seu testemunho esteja pronto, esperando perto da sala do júri, ou seja, não adianta os caras chamarem, olha, o Joãozinho vai ser minha testemunha, e o Joãozinho está tomando banho, então não vão esperar. Então, tudo tem que estar muito certinho, né? Se for um evento internacional, provavelmente esse evento será em inglês. Caso não fale, tente encontrar um intérprete. Né? Geralmente os que eu faço, 99% deles são em inglês. Então você tem que estar com as regras em inglês,
põe aí um da CB Vela junto, enfim, para poder ajudar na tradução das regras, né? E tudo mais. Controle todas as suas emoções durante a audiência e respeite seu oponente, seu testemunho e os membros do júri. Não adianta ser grosso, não adianta ser falar alto, do nada. Seja calmo, conte a situação, como tivesse acontecido aí um fato, tenta sair fora da situação e contar como se tivesse acontecido com uma outra pessoa. Assim você fica mais na boa para contar o que aconteceu. Outra coisa, espere pelo seu tempo para expor a palavra. Muitas vezes, por exemplo, o cara está contando e você já quer intrometer, você não se intromete. Espera. Posso falar? Levanta a mão, tá? Se você tiver que dizer alguma coisa, peça a permissão primeiro, mas não interrompa ninguém. Dessa forma que a gente trabalha, tá, pessoal? Se você precisar de mais tempo para preparar seu caso, procurar testemunhas ou ir ao banheiro, o que for. Peça ao júri mais tempo antes que a audiência comece, porque a partir do momento que ela começou, os caras querem enterrar o mais rápido possível. Então você espera, peça mais 5, 10 minutos, seja lá o que for. Outra coisa, né, se você tiver esses ímãs igual tá aqui, ó, na sala lateral, é importante você usar, né? Lembre-se sempre, a má preparação produz maus resultados. Você tem que estar super bem aí preparado para explicar o que aconteceu. Seja extremamente claro o que aconteceu. Desenhe, olha, desenhe o barco, coloca aqui aonde foi que tocou no seu barco, olha só, coloca exatamente o que aconteceu com cada um, tá? Por quê? Porque se você conseguir desenhar de acordo com o que aconteceu, muito mais fácil dos juízes entenderem, de você conseguir explicar que tem razão. Desenhe em escala e apresente claramente para o público que está lá escutando. Conheça os seus pontos fortes do seu protesto ou da sua defesa e os fracos do seu caso. Enfatize seus pontos fortes e crie dúvidas na mente do júri sobre qualquer fraqueza no seu caso. Então, é sempre importante você ter preparado, né? Isso aqui, na verdade, é como se fosse um julgamento. É um julgamento. Então, vai muito de estratégia, né? De advogado, nesse caso. Você tem que sempre tentar criar dúvida ou tentar colocar os pontos, expor os pontos fracos do outro e fortalecendo os seus pontos fortes. Seja muito claro sobre o que aconteceu. Olha, eu estava aqui nessa posição, tinha um espaço aqui, ele, em vez de ir para lá, ele veio em cima de mim, ou ele não me deu o espaço suficiente, eu estava dentro da área, tinha direito de contornar a boia, não foi dado, tive que sair, ou tinha direito de passagem, e ele mudou o rumo para poder me atingir, e se ele mantivesse o rumo, eu teria passado com segurança. Então, tudo isso, seja lá qual for o caso que você vai apresentar, seja claro, apresente as regras, né? Leia as regras, saiba colocar os nomes, as letras e tudo mais. Use os modelos de barco para apresentar seu caso e mova-os lentamente, né? Não adianta você fazer assim, ó, foi assim, fui para lá, fui para cá. Não, coloca um, depois outro, sabe? Claro, para não ter dúvida para eles que você sabe do que você está falando, você está certificando que a distância de a posição relativa entre os barcos é correta, tá? Esteja preparado para dar distâncias, né, a outro barco, as marcas, as linhas, as obstruções, quem estava do lado, tudo isso é importante, né? Então, agora você escutou protesto, olha do lado, vê quem está, marca as pessoas, o cara vai ter testemunha, você também tem testemunha. Então, é fundamental isso. Esteja no controle, pessoal. Não perca o controle, não perca a voz, você entendeu? Faça o interrogatório, né? Você faça as perguntas, não deixa o pessoal fazer pergunta, tenta você estar no controle das coisas. Questionamento. A questão principal será excluída pelo júri. Por exemplo, qual foi a distância entre os barcos? Né? Você fala, bom, qual foi a distância entre os barcos? É muito mais fácil, né? É muito melhor
do que os barcos estavam a 3 metros de distância. Então, em vez de você falar que você estava a 3 metros de distância, fala assim, não, qual era a distância que estava entre os barcos? Vê se o cara sabe. Se ele não sabe, como é que ele vai provar se estava ou dentro da linha? Então, é sempre importante você saber como você usar isso, né, no seu questionamento dentro do protesto. O protesto é uma oportunidade vital para convencer o júri de que ele está certo, tá? Então, você tem que saber o que falar e falar na hora certa. Não há outra mudança depois que o júri lhe pedir para dar suas declarações finais. Então, se o júri vai lá e fala, bom, agora a gente vai dar nossa declaração final. Eles vão estudar, vão chamar você e falar assim, lembrei que fulano de tal já era, um abraço, tá? Então, tudo que você tem que fazer tem que estar lá. Você tem que estar lá falando, explicando para eles, tá bom? Não perca essa última oportunidade. Mais uma vez, seja breve e objetivo. Não é necessário repetir toda a história novamente. Por quê? Porque está escrito no papel, tá? Vai para os pontos específicos, pessoal. Apontar os pontos fortes do seu caso e as deficiências na evidência do seu oponente e as suas testemunhas. Isso é fundamental, tá bom? Seja aberto, cuidadoso e respeitoso em todas as suas apresentações, tá bom? Preencha o formulário com cuidado, descreva os detalhes e desenha com perspectiva das distâncias, escreva quais regras foram quebradas, tenha certeza da regra do seu número, isso é fundamental. Algumas coisas fundamentais às vezes acontecem quando as pessoas vão e falam uma regra errada, né? Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Eu estou totalmente à disposição de vocês para qualquer dúvida. Olha só, a gente tem uma empresa também, que é a Sailing Solutions, a gente faz curso de arraiz, curso de mestre, capitão, a gente dá clínicas e treinamento. Tem o nosso telefone aí, estamos à sua disposição. Um grande abraço aí e até qualquer hora na raia, tá bom? Até mais.